Imagine ser o herói mais forte da história. Depois de derrotar o Rei Demônio, ele tira umas férias para fazer amigos e entrar numa academia de heróis. Mas com sua cabeça oca de 10 anos, ele acaba sem querer colocando todas as garotas da escola em perigo. Blade é um coitado meio isolado, super animado para entrar na escola de heróis. Seu objetivo principal é fazer 100 amigos, então ele cumprimenta todo mundo com um sorriso e pede para serem amigos dele. Os outros alunos acham ele meio esquisito, mas de um jeito legal, então aceitam. Mas aí Ernest Fleming, a melhor aluna, aparece e dá um esporro nele por ser barulhento demais. Quando Blade se apresenta como aluno novo, ela fica cética, mas ele nem liga e pede para ela levá-lo à diretoria. Para surpresa dela, quem espera lá não é o diretor, mas o rei do país. Ernest fica chocada e se ajoelha para cumprimentá-lo, enquanto Blade bate um papo com o rei como se fossem velhos amigos. O rei diz para Ernest não ser tão rígida e anuncia que ele será o novo diretor. Ernest fica radiante e faz um discurso longo sobre o quanto está feliz, mas o rei a interrompe e pede para falar com Blade a sós. Blade descobre que o rei quer que ele recupere seus poderes de herói. Blade não quer, mas o rei insiste dizendo: recupere-os. O rei sabe que Blade perdeu os poderes na batalha final contra o Rei Demônio, mas acredita que ele pode recuperá-los com o treinamento certo. Sem escolha, Blade vai para a aula de combate prático. Lá, Ernest diz que ele precisa completar o treinamento básico primeiro. Blade mostra a ela que já passou no teste básico, o que a surpreende. Ele então se aproxima de um grupo de alunos meio esquisitos e pede para serem amigos dele, enquanto Ernest grita para ele voltar. Ele dá um tapinha na cabeça dela, fazendo-a corar, e ela o ataca por instinto com a espada. Blade desvia facilmente, surpreendendo-a com seus reflexos. Então, uma garota de cabelo azul chamada Sophie chega e os chama para o mestre. Ernest fica chocada ao ver Sophie falar. Ela começa a se perguntar quem diabos é o Blade e pede ao professor para deixá-la testá-lo. Ela o leva até um boneco de treino e diz para ele cortá-lo ao meio para provar sua força. Blade usa sua técnica especial de espada, Devorador de Dragões, e destrói o boneco e a parede atrás dele. Assim que a espada dele quebra, Ernest se aproxima, chocada ao ver que o ataque rasgou as roupas dela, revelando mais do que devia, e bem na hora que eles estavam a sós, e ainda nocauteou os outros alunos com suas ondas de choque. Durante o almoço na cantina, Ernest está sentada sozinha quando Blade vem se juntar a ela. Ele convida os amigos, mas todos recusam. Ernest menciona que todo mundo tem medo dela, mas não explica o porquê. Blade rapidamente esquece enquanto ataca a comida. Ernest pede desculpas por ter sido rude antes e admite que ele é um talento e tanto. Blade diz que esqueceu, já que agora são amigos, fazendo Ernest corar. Ela não consegue parar de pensar em ter um amigo, mesmo mais tarde em seu quarto, quando sua espada começa a agir estranho. Ela lembra como a espada demoníaca de sua família a amaldiçoou, tentando fazê-la fazer coisas ruins, mas ela a controla com sua força de vontade. No dia seguinte, Ernest tem uma luta de treino com um aluno usando uma lança grande. Ela vence facilmente, mas quase perde o controle e por pouco não o machuca feio. Depois disso, ela desafia outra pessoa, e Sophie se apresenta. Ernest ataca, mas Sophie mantém sua posição. Ernest usa uma bola de fogo, e Sophie admite a derrota depois de desviar. Então Ernest desafia Blade, mas ele se preocupa que ela esteja muito cansada. Ela insiste que está bem, mas ao levantar a espada, a maldição começa a afetá-la. Blade a segura antes que ela desmaie e a leva para a enfermeira. A enfermeira diz que a maldição não pode ser curada, mas Ernest insiste que está bem e vai embora. Blade decide ficar de olho nela. Ele não consegue parar de se preocupar, então se esgueira para uma instalação secreta à noite e descobre que a espada de Ernest é amaldiçoada por um demônio chamado Asmodeus. No dia seguinte, ele fala com ela em particular e diz que sabe o segredo da espada. Ernest explica que tocar a espada do demônio a fez querer destruir tudo, e ela tem lutado contra esses impulsos desde então. Ela sabe que precisa derrotar o demônio para ser livre, mas não está confiante. Blade promete cuidar do demônio se as coisas derem errado. Naquela noite, Ernest invoca Asmodeus da espada, mas que cabeça oca, acreditar em alguém que conheceu há 2 dias. A espada dela explode em chamas, e ela enfrenta o demônio. Ambos usam seus poderes, e Ernest invoca sua espada. O demônio quebra suas correntes e ataca, mas Ernest contra-ataca com toda a sua força. Ela derrota o demônio, e enquanto as chamas desaparecem, ela cai. Blade a segura sem precisar de plot armor, e a parabeniza. Cheia de confiança, Ernest começa a conversar com outros alunos no dia seguinte, pronta para fazer amigos. Mais tarde, Blade está na aula prática de novo, treinando com 2 colegas vestidos de palhaços. Ele desvia dos ataques sem esforço, sem nem olhar para eles, fazendo parecer que não os está levando a sério. Ernest, observando de lado, diz para ele parar de ser tão desrespeitoso. Blade olha para ela e nota algo diferente, mas não consegue sacar que é o novo penteado dela. Ernest fica um pouco desapontada, mas rapidamente muda de assunto e pede um favor a Blade. Ernest explica que Sophie, outra aluna, está sempre sozinha e nunca age sem que lhe digam o que fazer. Ela pareceu confortável perto de Blade durante o primeiro encontro, então Ernest acha que ele talvez consiga ajudá-la a treinar.
Intrigado, Blade concorda e vai procurar Sophie. Quando Blade se aproxima de Sophie, ele sugere que treinem juntos. Sophie admite timidamente que só luta desarmada porque nunca lhe ensinaram outra coisa. Blade se oferece para ensiná-la a usar uma espada. Sophie pergunta se é uma ordem, mas Blade sorri e diz que só quer ajudar uma amiga. Sophie sorri de volta, seu primeiro sorriso genuíno em muito tempo. Blade começa a ensinar Sophie a canalizar sua energia espiritual para a espada. Sophie se mostra uma aprendiz rápida, dominando o básico até a noite. Assim que terminam o treino, Sophie de repente joga a espada em Blade, o pega de surpresa e o prende no chão, mostrando suas verdadeiras habilidades de luta. Blade fica impressionado e diz que ela se saiu muito bem. Mais tarde, Blade se encontra com o rei, que fica satisfeito em saber que Blade está fazendo amigos. O rei revela uma verdade chocante sobre Sophie. Ela foi criada por uma sociedade secreta com o objetivo de produzir o herói supremo. O rei explica que eles fizeram vários clones da Sophie original e ela é o protótipo mais recente. Furioso, Blade exige saber por que isso foi feito. O rei o acalma, dizendo que desmantelou a sociedade e libertou Sophie. Mas a mente dela permanece marcada pelos experimentos. Sentindo-se péssimo por Sophie, Blade jura ajudá-la a viver uma vida normal. No entanto, ele percebe que não sabe o que é normal para um adolescente. Ele sai perguntando para várias pessoas e descobre que adolescentes normais saem para encontros. Curioso, ele pergunta a Arnest o que as pessoas fazem em encontros. Arnest cora, pensando que ele a está chamando para sair, mas Blade só está tentando entender. Assim que obtém sua resposta, ele corre para o vestiário feminino e convida Sophie para um encontro. Embora surpresa, Sophie concorda. No dia seguinte, Arnest e duas outras garotas seguem Blade e Sophie secretamente durante o encontro. Blade e Sophie andam de braços dados, tomam sorvete, jogam no fliperama e aproveitam várias atividades divertidas. À noite, eles se sentam perto de uma linda fonte, e Sophie pergunta a Blade por que ele está fazendo tudo isso por ela. Blade responde que é porque são amigos. Sophie, tocada pela gentileza dele, decide compartilhar seu maior segredo. Sophie revela que tem poderes de herói artificiais, criados para superar todos os heróis anteriores. Para demonstrar, ela canaliza sua energia, fazendo um corrimão próximo torcer e dobrar. Ela explica que seus poderes podem alterar as leis da física, mas ela luta para controlá-los totalmente. Sophie então mostra a Blade que pode até parar o tempo, mas só por 10 segundos, o que a exaure. Ouvindo a história dela, Blade sente que precisa contar a Sophie seu próprio segredo. Ele confessa que costumava ser o grande herói, mas perdeu seus poderes. Ele se sente culpado, acreditando que seus poderes levaram a ela a ser experimentada. Blade explica como ele tem visto seus poderes como uma maldição, impedindo-o de viver uma vida normal. Ele relembra como lutou contra monstros desde jovem e tentou salvar o máximo de pessoas possível. Mas muitos ainda o odiavam por não ter salvado a todos. Blade começa a chorar, oprimido por suas memórias. Sophie abraça Blade e diz que ele deveria ter orgulho de si mesmo. Ela diz que viu inúmeras pessoas gratas pelos esforços do herói e insiste que ele fez muito bem. Sophie então expressa sua própria gratidão, dizendo que está feliz por ser uma heroína artificial e quer se tornar como ele. Ouvindo isso, Blade sente um peso sair de seus ombros. Eles prometem guardar os segredos um do outro e se apoiar. No dia seguinte, Blade está almoçando com Arnest e Sophie na cantina. Seus outros amigos se juntam a eles. Não estão mais de uniforme escolar porque foram promovidos para a turma avançada, permitindo que se vistam livremente. Arnest menciona que o rei anunciou recentemente que traria uma besta mágica para a escola, mas Blade não parece interessado. De repente, a escola começa a tremer e Blade percebe que a besta mágica chegou. Ele corre para fora, ainda segurando o almoço, e descobre que a besta mágica é um dragão fora de controle. Todo mundo está assustado, mas Blade calmamente pula e dá um tapinha leve na cabeça do dragão, derrubando-o. Ele diz aos amigos que o dragão é só um filhote fazendo birra porque está com fome. Ele dá sua comida ao dragão e o acaricia, mas então percebe que todo mundo está olhando para ele. Blade percebe que não é normal derrotar um dragão com um golpe só e as pessoas começam a manter distância dele. De repente, o dragão começa a brilhar e se transforma numa garotinha que pula em Blade, chamando-o de pai. Blade fica confuso e pergunta aos amigos onde o dragão foi. Quando Sophie e Arnest explicam que o dragão virou a garota, Blade fica chocado. A garota dragão, agora chamada Ku, abraça Blade de novo e pede para ele brincar com ela, porque ela ficou quieta por 10 segundos inteiros. Blade não tem escolha a não ser adotá-la. No dia seguinte, Arnest fica com ciúmes de Ku, que senta no colo de Blade e o faz alimentá-la. Uma das outras garotas tenta alimentar Ku, mas ela a assusta, não querendo lidar com fracotes. Mais tarde, durante as aulas práticas, Ku vem ver Blade, e ele a convida para treinar com ele. Ela fica animada, mas se chateia quando os amigos de Blade o cercam, querendo treinar com ele também. Sentindo-se ignorada, Ku foge e encontra outros alunos treinando. Eles a convidam para se juntar, mas ela os dispensa, dizendo que não são páreo para ela.
Blade a encontra logo depois e a leva para jantar. Mais tarde, Ku está dormindo tranquilamente e Ernest visita Blade. Ela revela que os dragões atormentam seus filhotes quando nascem, fazendo com que os filhotes se apeguem à presença mais forte que encontram. Neste caso, Ku pensa que Blade é o pai dela porque ele mostrou sua força. Blade se sente mal porque Ku nunca viu seus pais de verdade e não quer abandoná-la. Ernest diz para ele cuidar bem da garota dragão. Ao voltar para o quarto, Blade encontra Ku sumida da cama. Ele a localiza no telhado, olhando para a lua. Pensando que ela está sozinha, ele pergunta se ela quer fazer amigos. Ku responde que dragões são fortes e não precisam de amigos, mas ela ainda precisa do pai dela. No dia seguinte, Blade deixa Ku com o rei, pensando que ele é o único forte o suficiente para lidar com ela. No entanto, Ku se irrita com a barba espinhosa do rei e foge. Blade a procura por toda a escola e finalmente a encontra em um quarto, brincando com brinquedos que ela fez para representá-lo. Ernest, Sophie e seus outros amigos. Ku imita perfeitamente os trejeitos deles e memorizou os nomes de todos os alunos que viu. Mesmo que Blade não conheça a maioria deles, ele percebe que Ku quer ser amiga de todo mundo e se sente culpado por não ter percebido antes. Chateado, Blade sai do quarto e começa a bater a cabeça na parede. Ernest o vê e pergunta o que há de errado. Blade explica que Ku precisa de amigos, mas não consegue aceitar ninguém como igual a menos que a derrotem. Ele se sente impotente, mas Ernest o encoraja a parar de ser tão melancólico e a pedir ajuda aos amigos. No dia seguinte, Blade e Ernest vão para a arena de treino e pedem a todos os alunos que os ajudem a lutar e derrotar Ku. Os alunos duvidam que consigam, mas Blade e Ernest se ajoelham e imploram por ajuda. Sophie e os outros amigos de Blade se juntam, expressando sua preocupação por Ku. Sentindo-se pressionados, os alunos relutantemente concordam em enfrentar a garota dragão. Mais tarde, todo mundo se reúne na arena, pronto para enfrentar Ku em sua forma de dragão. O rei chega para assistir e seu assistente se pergunta se o dragão respeitará os humanos se for derrotado por um grupo. O rei acha justo, já que humanos são mais fracos que dragões. Ernest saca sua espada e diz para todo mundo se preparar. Quando Ku ataca, a maioria dos alunos foge, mas Ernest lidera o ataque, flanqueando Ku e atirando flechas explosivas. Os ataques deles mal arranham as escamas duras do dragão, e ela os derruba facilmente com a cauda. Enquanto Ku domina um lado da arena, curandeiros correm para ajudar os feridos do outro. Blade observa de uma sacada e o rei se junta a ele, prevendo o fracasso dos alunos. Justo então, Ku cospe fogo. Vendo uma oportunidade, Sophie e Ernest se unem para atacar. Elas conseguem ferir Ku, mas não o suficiente para pará-la. No entanto, isso era apenas parte do plano deles. Enquanto Ku se recupera, ela de repente cai em um fosso que Leonard, o usuário da lança, cavou durante a luta. O rei comenta que parece trapaça, mas Blade explica que é justo, já que a armadilha foi criada durante a batalha. Blade sabe que o verdadeiro desafio está apenas começando. Os alunos avançam contra a Ku presa, mas ela os repele com seu sopro de fogo. Ernest usa sua espada demoníaca, mas Asmodeus, o demônio lá dentro, está exausto. Apesar dos avisos dele, Ernest lança um ataque poderoso contra Ku. Leonard segue com sua lança perfurante, mas ela não consegue penetrar as escamas de Ku. Tentando escapar, Ku alça voo, mas Ernest salta e a derruba de volta ao chão. Sophie usa sua manipulação de gravidade para desferir um soco pesado na barriga de Ku. Leonard vê uma chance e incita Ernest a terminar a luta. Ignorando os apelos de Asmodeus, Ernest extrai mais poder do demônio e cria uma bola de fogo massiva. Os outros alunos canalizam sua energia espiritual para ela, supercarregando a bola de fogo. Ernest a arremessa em Ku, que percebe tarde demais que está em apuros. A bola de fogo explode, e momentos depois, Ku volta à sua forma humana, chorando porque acha que o pai vai abandoná-la por ser fraca. Blade a conforta, prometendo que nunca a abandonará. Ele explica que ela não é fraca, os humanos são apenas mais fortes quando trabalham juntos. Ele diz a Ku que, já que ela foi derrotada, deveria aceitar os alunos como amigos dela. Nervosamente, Ku pede a todos para serem amigos dela, e todos concordam felizes. Alguns dias depois, o rei chega à arena com notícias empolgantes. Ele anuncia a criação de um novo método de treinamento chamado realidade virtual, onde os alunos podem praticar suas habilidades em ambientes simulados. Todo mundo aguarda ansiosamente a conclusão das novas instalações de RV. Enquanto isso, os amigos de Blade estão mimando Ku e a alimentando na cantina. Blade percebe que Ernest engordou muito da noite pro dia e comenta que ela está uma baleia feia. Os amigos imediatamente o repreendem por chamá-la de gorda feia, mas Blade insiste que ela está diferente. Ernest, sentindo-se magoada, começa a chorar e chama Blade de idiota antes de fugir. Sophie e as outras garotas dizem a Blade que ele é sem vergonha, e que o relacionamento dele com Ernest pode ter acabado. Blade não entende totalmente o que fez de errado até 3 dias depois, quando Ernest ainda não saiu do quarto. Percebendo que pode perder a amizade dela, ele entra em pânico e decide se desculpar. As garotas, sabendo que Blade é um tapado, se juntam a ele. Quando Ernest não abre a porta, eles arrombam. O quarto está escuro, e Ernest está encolhida em um canto, fazendo barulhos de choro.
Enquanto todo mundo se preocupa com ela, Ku sente o cheiro de algo delicioso e pula em direção a Arnest. Blade acende a luz e encontra Arnest ainda mais enorme, comendo doces sem parar. Arnest chora e explica que desde a luta com Ku, ela tem sentido fome o tempo todo e não consegue parar de comer sobremesas. Blade, não se importando com o peso dela, pergunta se ela ainda o considera um amigo. Arnest responde que estava se escondendo porque não queria que ninguém, especialmente Blade, a visse assim. Blade fica aliviado, mas as garotas o incitam a se desculpar direito para fazer Arnest se sentir melhor. Leonard intervém para mostrar a Blade como se desculpar, mas leva um soco e é jogado longe no processo. Blade então diz a Arnest que ela não deveria ter vergonha do amor dela por doces e a lembra que os amigos dela estão sempre lá para ajudá-la. Arnest se sente melhor, e na manhã seguinte, Blade começa o treinamento de perda de peso dela. Apesar de lutar com o peso extra, Arnest se esforça nos exercícios com pura força de vontade. Ela não faz muito progresso e se sente desanimada, mesmo depois de comer muito pouco e passar uma hora na sauna. Quando ela sobe na balança, ela quebra sob o peso dela. Percebendo que métodos normais não funcionarão, ela decide tentar algo extremo. No dia seguinte, Arnest vai para a arena e pede ajuda a Blade com seu novo plano. Ela saca sua espada demoníaca e comanda Asmodeus, o demônio lá dentro, para consumir seu corpo e conceder-lhe poder. Seu corpo é engolfado em chamas, formando um pilar gigante de fogo. Sophie e os outros correm para esta arena, e logo depois, Arnest emerge na forma de um demônio flamejante. Asmodeus elogia sua conquista e pergunta o que ela quer queimar com esse grande poder. Arnest responde que quer queimar a gordura dela. Asmodeus fica surpreso, mas percebe que ficar nessa forma flamejante queima 1 milhão de calorias por hora. Arnest ri pensando que não precisará de exercícios por meses, mas logo ela se sente fraca devido ao alto consumo de energia. Ela desmaia com o estômago roncando de fome, e entra em modo besta, onde quer comer tudo, até os amigos. Arnest avança contra eles, mas Blade usa uma versão mais suave de seu movimento especial, extinguindo o fogo ao redor dela com a pressão do vento de seus ataques. Deixando-a sem fogo e sem plot, Blade conforta Arnest, que voltou à sua forma normal, e a elogia por ter se esforçado tanto. No entanto, naquela mesma noite, Arnest começa a comer como uma glutona de novo, e os amigos dela percebem que ela é um caso perdido quando o assunto é dieta. Alguns dias depois, Blade vai para seu check-up regular com a médica da escola. Ela diz que ele está melhorando, mas avisa que usar mais de 30% de seu verdadeiro poder poderia matá-lo. Blade leva a sério e volta para a aula. No caminho, sua amiga Claire o apresenta numa garota tímida e nerd chamada Maria. Blade a lembra da luta contra Ku. Maria era desajeitada e atirava bolas de fogo por todo lado. Sentindo-se envergonhada, Maria pede um favor a Blade: matá-la se ela perder o controle de seus poderes. Os amigos de Blade ouvem e se reúnem. Maria revela que não é totalmente humana, mas um híbrido de humano e demônio. Blade já suspeitava que algo era diferente nela, e Maria se sente um pouco mais confortável compartilhando seu segredo. De repente, sua xícara de chá quebra e o chá evapora. Ela pede desculpas, explicando que isso acontece quando ela perde o controle. Maria continua dizendo que geralmente consegue controlar seus poderes, mas desde a luta com Ku ela tem tido dificuldades. Blade acha que é porque o poder espiritual humano bagunçou os circuitos de magia demoníaca dela. Maria concorda, dizendo que se seus verdadeiros poderes forem liberados, ela quer ser parada. Ela se sente sozinha, já que seus pais estão mortos e ela não tem casa. Ela implora por ajuda ao Blade, e ele concorda junto com os amigos que querem apoiá-la. Mais tarde, Blade leva todos para a arena e pede aos amigos que montem a barreira mágica mais forte que conseguirem. Arnest resmunga sobre quebrar as regras, mas Blade nem liga. Virando-se para Maria, ele pede que ela libere todo o seu poder. Maria hesita, mas Blade a tranquiliza. Mesmo assim, Maria recusa até que Arnest conta como foi salva de seu demônio com a ajuda de Blade. Encorajada, Maria desativa seus artefatos mágicos um por um, cada um reduzindo seu poder pela metade. Finalmente, ela remove o último, que diminui seu poder para 1/10 do seu potencial. Enquanto o poder de Maria explode, uma forte rajada de vento joga Arnest para longe, antes que ela possa alcançá-la. Maria começa a gemer e gritar, dizendo que o demônio dentro dela está saindo. Blade diz para ela confiar nos amigos e soltar tudo. Maria se transforma em um demônio, e Blade percebe que ela é a reencarnação do Rei Demônio. Maria, agora totalmente transformada, ri e ordena que todos se curvem diante dela. Arnest imediatamente se transforma em seu modo demônio de fogo e ataca Maria, mas Maria a joga para longe facilmente. Leonard avança contra Maria, mas ela o afasta sem esforço. Sophie e Ku decidem que é a vez delas. Sophie usa sua magia de gravidade para prender Maria, enquanto Ku se transforma em dragão e prepara seu sopro de fogo. No entanto, Maria intercepta o ataque de Ku e o devolve, derrotando-a. Blade está furioso. Ele avança contra Maria, que declara que destruirá a capital depois de lidar com ele. Blade a atinge com sua espada embainhada. Maria zomba dele, achando que ele não está falando sério, mas então percebe que ele está se contendo para não matá-la.
Ela o avisa para lutar a sério ou morrerá, e usa magia de vento para esmagá-lo contra a barreira. Blade finalmente saca sua espada e ataca Maria novamente, mas ela deflete todos os seus golpes. Dando um passo para trás, ela contra-ataca com magia de fogo. Blade mal consegue bloquear, e sua espada se estilhaça com o impacto. Maria fica impressionada que ele ainda esteja de pé. Arnest acorda e oferece a Blade sua espada demoníaca, Asmodeus. O demônio dentro da espada relutantemente concorda em servir Blade por causa da ordem de Arnest. Maria comenta sobre a bela espada e espera uma luta mais emocionante. Blade diz a ela que vai acabar com isso em um único golpe. Ele reúne seu poder espiritual e o canaliza para a espada. Asmodeus fica nervoso, incapaz de lidar com o poder imenso, mas Blade manda ele parar de reclamar. Combinando a chama do demônio com seu poder, Blade lança um poderoso golpe de fogo em Maria. Ela bloqueia com um escudo, mas o escudo começa a rachar sob o ataque de Blade. Oprimida, Maria pergunta quem é Blade, e ele responde que é apenas um estudante comum. O ataque de Blade estilhaça o escudo de Maria completamente, e a poderosa onda de choque destrói a barreira ao redor da arena. A batalha termina, e Blade fica aliviado por ninguém ter morrido. No entanto, ele usou muito poder e desmaia. No dia seguinte, Blade acorda no hospital. A médica corre até ele com lágrimas nos olhos, fazendo um drama daqueles, dizendo que ele quase morreu e que se ela tivesse chegado 1 minuto atrasada, ele já era. Ela o repreende por arriscar a vida depois de prometer que não faria isso. Blade pede desculpas por fazê-la se preocupar e pergunta sobre os outros. A médica o tranquiliza dizendo que todos os seus amigos, incluindo Maria, estão seguros. No dia seguinte na escola, Blade vê que a versão Rei Demônio de Maria, agora conhecida como Mal, já conquistou muitos fãs. Quando Blade a cumprimenta, ela quase o chama de grande herói, mas ele a impede rapidamente. Ela insinua que pode usar esse segredo para chantageá-lo, e Blade implora para que não o faça. Ela diz para ele não chamá-la de Maria, pois agora ela é outra pessoa. Quando Blade pergunta o nome dela, ela diz que não tem um, e vai embora. Blade, percebendo o quão amigável ela é com os alunos, decide conversar com o rei junto com seus amigos. O rei revela que sempre soube da verdadeira identidade de Maria e mesmo assim a deixou se matricular na escola. Ele explica que a mãe de Maria era humana e havia falecido, enquanto o pai dela era o Rei Demônio, cujo paradeiro atual é desconhecido. Blade tem um flashback lembrando-se do Rei Demônio, seu antigo inimigo. Mais tarde, eles veem que Mal se tornou popular, e agora é chamada de Mal pelos alunos. Os amigos de Blade acham que ela é perigosa demais, mas Arnest aponta que o rei assumiu a responsabilidade por ela. Mal acrescenta que seus poderes estão selados, então ela é apenas uma garota comum por enquanto, e não tem escolha, a não ser frequentar a escola. Ela parece animada para viver uma vida normal e se dá bem com Arnest e as outras garotas. No entanto, Q ainda tem medo dela e se esconde atrás de Blade. Mal diz a Blade que está pronta para uma revanche a qualquer momento, e depois sai com suas novas amigas. Claire se pergunta se Maria e Mal são como duas personalidades diferentes, tipo Sakuna e Itadori. Ela está preocupada com Maria, já que ela não se mostrou desde que Mal emergiu. Naquela noite, depois que Blade coloca Q na cama, ele ouve a janela abrir e encontra Mal lá fora. Ela diz que quer sair para um encontro. Blade não está no clima, mas Mal o leva mesmo assim e mostra as luas. Ela explica que Maria sempre olhava para baixo e nunca apreciava a beleza da lua. Ela quer fazer as coisas de um jeito diferente. Quando Blade pergunta da idade dela, Mal diz que ganhou consciência há 5 anos, mas não quer ser tratada como criança. Ela tenta mostrar seus encantos femininos, mas quando Blade não reage, Mal suspira, dizendo que está na escola porque está ligada ao grande herói que a derrotou. Ela respeita e admira Blade por sua força, mesmo que ele esteja muito mais fraco agora. Ela senta ao lado dele, segurando sua mão e confessando sua atração. Então repete que não entende totalmente seus sentimentos, mas quer passar muito tempo com ele. Blade sugere que eles vão para a arena lutar em vez de falar sobre essas coisas complicadas de amor. Mal diz a ele que ele não está em condições de lutar e que ela nem consegue remover o colar mágico que restringe seu poder. Ela revela que a consciência de Maria está escondida dentro dela, tentando manter seus poderes selados. Blade quer saber mais sobre Maria. Mal explica que Maria, apesar de ser tímida, tinha muitas emoções negativas reprimidas. Ela enfrentou discriminação e bullying de humanos por ser um demônio. Embora a mãe acreditasse no pai, Maria não conseguia. Depois que a mãe faleceu, Maria ficou confusa, se perguntando se o pai era uma boa pessoa. Eventualmente, ela o culpou por suas desgraças. Mal afirma que nasceu como um alter ego para ajudar Maria a escapar de seu trauma mental e que Maria talvez nunca mais volte a controlar seu corpo. Alguns dias depois, Elisa, uma amiga do Clube Nerd, chega ao grupo de Blade com notícias surpreendentes.
Notícias. Ela diz que o colar de Mal não é um artefato de selamento. Elisa acha que é, na verdade, um dispositivo de gravação com uma mensagem da mãe de Maria. Mal se lembra da mãe dando a ela. Elisa avisa que tocar a gravação pode trazer Maria de volta ou apagar Mal completamente. Mal, intrigada com o risco, concorda em tocar a gravação. Elisa ativa o colar e um holograma do Rei Demônio, pai de Maria, aparece. Ele pede desculpas à esposa por ter partido, explicando que precisa lutar contra um inimigo poderoso e não pode envolvê-la enquanto ela está grávida. Ele pede que ela diga à filha, quando for mais velha, que ele ama e que pode morrer em breve. A mensagem termina, e Mal começa a chorar. Ela admite que Mal consegue controlar seu corpo e que Maria logo assumirá o controle. Mal pede a todos que chamem o nome de Maria para ajudá-la a voltar e que não hesitem se Mal tiver que desaparecer. Eles gritam o nome de Maria e Mal cai de joelhos enquanto Maria reaparece. Claire e Elisa confortam Maria. Todos ficam aliviados em vê-la retornar. Surpreendentemente, Mal não é apagada porque Maria quer coexistir com ela. Logo depois, Blade e Maria têm uma luta na arena. Quando Maria tira os óculos e solta o cabelo, ela se transforma de volta em Mal. Eles lutam intensamente, e Blade eventualmente vence, com todos os amigos torcendo pelos dois. No caminho, eles veem uma carroça presa debaixo de um portão. Ernest diz ao dono para pegar a estrada e percebe que ele a reconhece e a chama pelo nome, mas rapidamente o impede de revelar seu segredo. Dione se apresenta como amiga de Blade, e as garotas se oferecem para ajudá-la com a carga. Dione aceita feliz. Acontece que ela estava entregando as mercadorias ao rei. O rei agradece a Dione, e então a designa para ser professora na Academia de Heróis. Ernest acha que é repentino, mas o rei pede que ela verifique com Blade sobre as habilidades de Dione. Blade fica preocupado que Dione possa acidentalmente revelar seu segredo algum dia. No seu primeiro dia como professora, Dione decide fazer um show. Ela alinha enormes cubos de ferro encantado e avança contra eles com sua lança. Seus ataques perfuram o metal, derretendo-o em lava. Os alunos ficam impressionados, alguns até pensando em batalhas épicas de anime. Depois de transformar os blocos em lava, Dione declara que a aula começou. Ela se apresenta como Dione, a lança demoníaca, revelando ser uma general das tropas de cavalaria. Todos ficam chocados, e Ernest começa a pensar que pode haver uma conexão entre Dione, Blade e o grande herói. Mal e as outras garotas também sentem algo e tentam fazer Dione falar na sauna. Elas fazem massagens e lavam o corpo dela. E bem quando ela está prestes a revelar algo, Blade invade o quarto das garotas. Ernest surta ao vê-lo ali. Uma das garotas pensa que Blade tem a mente de uma criança de 5 anos e mostra o que está debaixo da toalha, mas ele nem se abala. Se você estivesse lá, o que teria feito? Dione de repente diz que Blade realmente tinha 5 anos quando o conheceu. Antes que Blade possa impedi-la, Dione continua. Todos entram na piscina, e Dione conta a sua história. Ela explica que quando conheceu Blade, ele era como um guaxininzinho e tentou comê-la, pensando que ela era um cavalo. Ela até mostra às garotas as marcas de mordida que ele deixou. Dione continua, dizendo que treinou por anos, se juntou ao grupo do grande herói e até o deixou montá-la em batalha. Ela fica chateada ao explicar que o herói não a deixou se juntar a ele na batalha final contra o Rei Demônio. Ela interpretou isso como um sinal de que não era forte o suficiente e tem treinado para ficar mais forte desde então. Vários dias depois, Blade e Ernest estão voltando do mercado. Ernest está curiosa sobre o passado de Blade com Dione e começa a fazer perguntas. Antes que Blade possa responder, eles veem um pássaro enorme voando sobre a cidade. Ernest fica chocada porque pássaros sagrados geralmente não vêm pra cá. Blade tenta tranquilizá-la, dizendo que o pássaro não causará problemas, mas ele se engana quando o pássaro mergulha em uma carroça em movimento, causando caos. Todos começam a correr e gritar. Ernest pega sua espada, mas Blade diz para ela manter a calma e levantar as mãos para mostrar ao pássaro que ela não é uma ameaça. O pássaro então voa para encontrar seu parceiro no céu. Ernest fica intrigada porque pássaros sagrados geralmente não atacam humanos. Blade percebe que eles estão interessados na carroça, não nas pessoas. Ele acha que sabe quem está por trás disso e sugere que eles vão ver o rei. Eles correm para o escritório do rei. Ernest exige furiosamente uma explicação para a cidade estar sendo atacada. O rei finge não saber do que ela está falando, mas Blade insiste para que ele revele o que estava na carroça que Dione trouxe. O rei admite que a carroça continha um ovo de pássaro sagrado. Blade fica furioso, perguntando como ele pôde roubar um ovo dos pássaros. O assistente do rei intervém para explicar. O ovo precisa ser mantido em alta altitude e exposto ao pôr do sol para chocar. O rei explica que os pássaros pais são inexperientes e não saberiam como chocar corretamente. Seu verdadeiro motivo era fazer seus alunos enfrentarem os pássaros sagrados como um desafio. Ele encarrega Ernest e Blade de chocar o ovo para provarem ser verdadeiros heróis. A melhor hora para chocar o ovo é amanhã à noite. No dia seguinte, todos os alunos se reúnem. Blade, agindo como líder, explica que a missão deles é distrair os pássaros sagrados, não derrotá-los. Ele diz a eles que precisam manter o ovo escondido dos pássaros o dia todo e usar um elevador improvisado para erguê-lo ao pôr do sol. Ele encoraja todos a acreditarem em si mesmos.
Arnest sinaliza o início da operação. Os alunos seguem para a cidade onde os pássaros estão causando destruição. Leonard escala uma parede para atacar, mas erra e cai. Jessica tenta atacar um pássaro, mas precisa da ajuda de um amigo para repelir seu contra-ataque. Eles recuam, percebendo que só deixaram os pássaros mais irritados. Blade chega com mais alunos e eles amarram o pássaro com cordas de ferro, prendendo as cordas aos edifícios. No entanto, o pássaro é forte demais e voa, arrastando os edifícios consigo. O segundo pássaro permanece ativo. Q ataca com uma explosão de fogo, mas não tem efeito. Blade pede a Maria para deixar Mal assumir. Mal usa um raio, mas ainda não é o suficiente. Arnest se transforma em um demônio de chamas e acerta um golpe poderoso, mas fica exausta depois de um único ataque. Ela cai em um café e come rapidamente para recuperar a energia. Eles conseguem manter os pássaros afastados até o anoitecer. O ovo está sendo levantado, mas o elevador quebra no meio do caminho. Um pássaro retorna procurando seu ovo. O pânico se espalha. Sophie diz a Blade para levar o ovo para cima enquanto eles cuidam do pássaro. Blade se lembra de seus camaradas da guerra que fizeram sacrifícios semelhantes. Arnest o tira do transe pedindo para ele confiar neles. Blade se esforça para subir a torre, ficando com pouca energia. Dionne aparece e oferece ajuda. Ela carrega Blade e o ovo até o topo. Blade tenta levantar o ovo, mas o acha pesado demais. Dionne usa sua força para carregar Blade e o ovo torre acima. Eles colocam o ovo no ninho bem quando o sol se põe. O rei parabeniza Blade, chamando-o de herói. Blade responde que não se considera mais um herói. Enquanto o segundo pássaro se aproxima, Blade está exausto. O rei se adianta dizendo que é a vez dele. Ele se dirige aos pássaros explicando que um pássaro sagrado uma vez salvou sua vida, e agora ele quer pagar essa dívida. Seu assistente agradece a Blade, distraindo o rei. Ataca, derrubando o rei do ovo. Blade apoia o ovo enquanto o pássaro mergulha furiosamente em sua direção. Sophie intervém usando seu poder para deter o avanço do pássaro. Blade então usa seu movimento especial para repelir o pássaro. Ambos desabam de exaustão. Enquanto a luz do pôr do sol atinge o ovo, ele começa a chocar. Pássaros gêmeos emergem e imediatamente se apegam a Blade, vendo-o como seu pai. Arnest, não muito feliz, Q brinca sobre agora ser uma irmã mais velha. Alguns dias depois, os pássaros jovens aprendem a voar, e Blade, Arnest e Q decidem levá-los para um passeio. Arnest se esforça para controlar seu pássaro, que voa para todo lado, enquanto Blade lida com o dele com facilidade. Q também voa ao lado deles, e os pássaros pais observam de uma torre alta. Blade ri, dizendo que fez ainda mais amigos agora. Não muito tempo depois, a nova instalação de treinamento de realidade virtual é concluída. Blade e seus colegas estão animados para experimentá-la. Eles são jogados em um jogo de PUBG realista. Blade se vê vagando sozinho em um castelo escuro, com sua espada manchada de sangue virtual dos amigos que teve que derrotar no jogo. Ele encontra Sophie, que está ansiosa para enfrentá-lo com toda a sua força. Sophie avança contra Blade e usa seu poder para parar o tempo, desferindo uma série de socos poderosos nele. Mas quando o tempo volta, ela fica chocada ao encontrar Blade ileso. Ele explica que ativou uma técnica especial para endurecer seu corpo antes que ela usasse seu poder. Com um movimento rápido, Blade a agarra pela garganta, a prende na parede e a esfaqueia, fazendo Sophie morrer e sair do jogo. Frustrado, Blade chama o rei, exigindo um fim para essa loucura. O rei aparece em uma tela, rindo e explicando que tudo isso é realidade virtual, então não há necessidade de se conter. Enquanto os jogadores que Blade derrotou se desintegram e saem do jogo, o rei revela que este exercício é para ver quem consegue ser o último a ficar de pé. Em outro lugar, Q e Mal estão batalhando ferozmente, ambas usando seus poderes totais. Ambas acabam morrendo no mundo virtual e saem do jogo. O rei então muda o jogo de PUBG para Fortnite, anunciando que a última pessoa de pé terá controle sobre o sistema de realidade virtual. Blade se vê emergindo de uma casa de doces no novo cenário do jogo. Leonard ataca Arnest, que o derruba brutalmente. Ela parece possuída, despedaçando Leonard e rindo como uma maníaca. Ela então volta sua atenção para Blade, declarando que ele é seu próximo alvo. Enquanto isso, Claire e Jessica estão em uma luta de duplas contra alguns garotos. Os garotos, confiantes de que não perderiam, são pegos de surpresa e derrotados pelas garotas. Enquanto Claire e Jessica celebram, Arnest chega, ignorando-as e focando em Blade. Ela admite que gosta da emoção da luta e que ele é seu objetivo final. Blade se lembra de sua promessa de parar Arnest se ela perdesse o controle, e decide que é hora de agir. Ele saca sua espada e cria um redemoinho de lâminas, derrubando Arnest antes que ela possa alcançá-lo. Blade vence o jogo e sai, encontrando seus amigos reunidos ao seu redor no mundo real. O rei aparece rindo e dizendo que os resultados foram exatamente como ele previu. Embora a maioria não esteja surpresa com a vitória de Blade, Arnest está em um canto chorando porque não consegue acreditar que perdeu o controle tão feio. Quando Blade a lembra, provocando de seu comportamento assustador, ela fica brava com ele. O rei ri, parabenizando-se por sua ideia brilhante, mas Arnest explode, dizendo que o plano dele os colocou em muita encrenca desnecessária.
Enquanto isso, Blade vai até o controle de R-V para reivindicar seu prêmio. Ele decide inserir os dados dos monstros mais fortes, o rei o avisa que pode ser demais para ele, mas Blade o ignora e conecta o rei ao sistema de R-V. Essa é a maneira de Blade se vingar do rei por todo o problema que ele causou aos seus amigos. O rei adormece e Blade diz ao assistente para continuar revivendo-o, não importa quantas vezes ele morra, até que os fundos acabem. O rei acorda cercado por monstros aterrorizantes, percebendo que está em apuros. Mais tarde naquele dia, Blade e seus amigos se sentam para almoçar, mas os dois garotos parecem muito tristes depois da derrota. Arnest percebe e pergunta o que há de errado. Blade explica que assistiu à luta deles e viu que as garotas haviam melhorado muito, enquanto os garotos ficaram preguiçosos e baixaram a guarda. Os garotos, magoados com as palavras diretas de Blade, saem da cafeteria sem comer. Blade pensa que é para o bem deles, mas eles ficam cabisbaixos o dia todo. Naquela noite, Blade decide conversar com os garotos. Ele pergunta por que perder para as garotas é tão importante. Eles revelam que tem uma queda por Jessica e Claire, tornando a derrota ainda mais dolorosa. Blade, que não entende paixões ou amor romântico mesmo depois que eles explicam. Nesse momento, Q entra na sala e sugere que se os garotos estão tão preocupados com isso, deveriam focar em ficar mais fortes. Ela explica que as mulheres geralmente gostam de caras fortes. Os garotos concordam e se perguntam como ficar mais fortes. Q sugere que eles treinem com Blade, que pode ajudá-los a melhorar. Enquanto isso, as garotas estão saindo à noite. Claire e Jessica estão preocupadas com os garotos, sem entender por que eles as estão evitando depois de apenas uma derrota. Claire sugere perder de propósito da próxima vez para fazer os garotos se sentirem melhor, mas todos concordam que é uma ideia terrível, pois esmagaria o ego dos garotos. Q se junta a elas e sugere que as garotas deveriam ficar ainda mais fortes para impressionar os garotos. As garotas não interessadas em impressionar os garotos se perguntam como fazê-los se sentir melhor. Arnest insiste que deixar os garotos vencerem por pena é inaceitável e se oferece para treiná-los. No dia seguinte, Blade inicia um programa de treinamento intenso para os garotos, levando-os aos seus limites. Quando o dia da revanche chega, os garotos entram no jogo de realidade virtual, determinados a vencer e confessar seus sentimentos às suas paixões. Todos se reúnem para assistir à revanche, com Blade e Arnest como juízes. A partida começa com Jessica e Claire lançando seus ataques. Os meninos desviam os golpes e usam sua energia espiritual para empurrá-las de volta. Arnest pergunta a Blade se ele os ensinou a usar energia espiritual, e Blade responde que só os fez perceber que já a usavam inconscientemente. Um dos meninos usa magia de vento para afastar Jessica, e o outro tenta finalizá-la, mas ela contra-ataca com magia de fogo. Blade pergunta a Arnest se ela ensinou Jessica a usar magia de fogo, e Arnest confirma que todas as garotas a ajudaram a treinar. Claire derruba um dos meninos com sua massa pesada, enquanto Jessica congela o outro antes de atingi-lo com um raio, encerrando a partida. Após saírem do jogo, eles apertam as mãos e os meninos aceitam a derrota, prometendo ficar mais fortes. Claire e Jessica revelam que todas as garotas se uniram para ensiná-las técnicas de luta. Os meninos reclamam que é injusto, fazendo Arnest lembrá-los, furiosa, que eles também foram treinados por Blade. Ela fica ainda mais brava ao saber do plano dos meninos de se declararem para as garotas depois de vencer. Ela pergunta se eles não podem se declarar a menos que sejam os mais fortes na relação. Arnest olha para Blade, que continua sem entender nada, e começa a chorar, dizendo que é injusto. Alguns dias depois, as garotas descobrem um robô fofo nos terrenos da escola. Elas se reúnem em volta, curiosas, pois nunca viram nada parecido. Arnest se pergunta o que é e por que está ali. De repente, o robô projeta uma imagem de Blade. Enquanto isso, Blade treina sua aura, e quando Q pula nele, ela é empurrada para longe por ela. Ela pergunta o que ele está fazendo e ele diz que está fortalecendo seu corpo e aura para usar mais de seu verdadeiro poder. Nesse instante, as garotas chegam com o robô e Blade o ataca imediatamente. Arnest fica brava por ele ter destruído o robô, que o procurava, e as outras garotas ficam chateadas por perderem seu novo amigo robô. Elas questionam Blade, que explica que o robô se chama Guardião e pode se consertar, não importa quantas vezes seja destruído. Enquanto o robô escaneia Arnest e atualiza seu sistema com a imagem dela, ele de repente se transforma em uma ciborgue feminina. Ela pergunta a Blade se ele gosta dela agora, dizendo que se programou para fazê-lo gostar dela e protegê-la. Em vez de responder, Blade a ataca e a destrói repetidamente até que ela desapareça completamente. Arnest fica furiosa por Blade ter machucado a garota, mas ele diz que a ciborgue vai se restaurar rapidamente, o que ele considera algo ruim. Assim como ele previu, a garota se reforma, e antes que Blade possa finalizá-la, Arnest o impede. A garota ciborgue então diz a Blade que foi ordenada a eliminá-lo e está coletando dados. Claire pergunta à ciborgue se ela quer se juntar à turma, mas ela recusa, dizendo que não foi programada para isso. Ela avisa Claire que se ela atrapalhar, também será eliminada. Claire não se importa com a ameaça e diz que a ciborgue sempre pode aprender coisas novas. Ela a nomeia Ayana, após ler um código em seu peito. Claire oferece ajuda a Ayana com estratégias para derrotar Blade.
E Ayana concorda, apertando a mão dela. Logo, uma reunião para derrubar Blade começa, com o próprio Blade na plateia. Ernest pergunta a Ayana por que ela quer matá-lo, e ela diz que é porque ele invadiu a casa dela e a bateu repetidamente. Blade é chamado de molestador, mas ele explica que só lutou contra o robô que guardava a biblioteca para obter informações importantes sobre um demônio chamado Nismartes para Ernest. Corada, Ernest percebe que ele fez isso por ela, mas Ayana diz que ele a invadiu e destruiu muitas vezes antes. As garotas o chamam de inimigo da humanidade feminina, e Blade sai da sala se sentindo para baixo. Sophie o segue, e ele explica que só invadiu a biblioteca por razões cruciais. Ele acrescenta que os robôs guardiões têm seus espíritos em outro lugar, então destruir seus corpos não os mata. De volta à sala de aula, Elisa afirma com confiança que Ayana nunca poderá realmente vencer Blade, porque ele não se conterá contra ela. Dado que ela pode se curar infinitamente, Ernest cora, admitindo que Blade pode ser bem implacável. Ayana explica que assumiu a forma de uma mulher humana, pensando que Blade poderia hesitar em atacá-la. Ernest e Claire acham essa tática fofa, mas Elisa as interrompe, dizendo que tem um plano para derrotar Blade. Ela sugere colocar a alma de Ayana em seu próprio corpo para que Blade tivesse menos chance de atacar com força total. No dia seguinte, na arena, Blade e Ayana se preparam para o confronto. Blade está pronto para destruir Ayana, mas ela o informa que sua conexão com o servidor foi cortada. Ou seja, sua alma agora está dentro de seu corpo, e ela não pode se curar se for destruída. Blade fica chocado ao saber que Ayana não é mais imortal. Aproveitando o momento, Ayana ataca. Usando todo o seu poder para arremessar Blade contra a parede, ela o provoca, perguntando se ele vai revidar. Blade se prepara para finalizá-la com seu golpe especial, mas percebe que ela não está se defendendo e morreria se ele atacasse. Ele muda para ataques de pressão de vento menos poderosos com as mãos, que não são fortes o suficiente para derrotá-la. Sentindo uma oportunidade, Ayana contra-ataca com 1000 anos de morte pela frente, prendendo Blade ao chão e desferindo um golpe pesado que estilhaça o chão da arena sob eles. Todos ficam impressionados que Ayana tem a vantagem. Blade pede para ela pegar leve, reclamando que ela não está lhe dando tempo para usar seus ataques menos poderosos. Ayana sorri e pede para ele se render antes de se envergonhar ainda mais. Blade aceita a derrota, e a escola inteira explode em aplausos. Ayana gosta da atenção e quer mais. Após a batalha, eles vão para a cafeteria. Ayana tem dificuldade para comer e explica que, embora possa converter comida em energia, ela não sente vontade de comer. Elisa sugere que Ayana perdeu a motivação após derrotar Blade. Claire encoraja Ayana a compartilhar seus problemas com as amigas. Ayana explica que costumava receber novas tarefas do sistema de sua mãe em momentos como este. Ela se reconectou ao servidor para contatar sua mãe, mas sua mãe se recusou a conectar porque Ayana abandonou seus deveres e fugiu sem permissão. Ayana confessa que se sente insegura sem um mestre e pede a Blade para se tornar seu novo mestre. Apesar de seus apelos sinceros, Blade recusa. Ayana avisa que se não encontrar um mestre logo, ela vai se autodestruir. Ela explica que os guardiões têm um recurso de autodestruição para evitar que fiquem fora de controle sem ordens. Todos entram em pânico, e Elisa verifica o sistema de Ayana, descobrindo que eles têm cerca de 3 dias antes que ela exploda. Percebendo que não tem escolha, Blade concorda em se tornar o mestre de Ayana para evitar que ela se autodestrua. No dia seguinte, enquanto Blade brinca com Ku no jardim, Ayana lhes traz comida, vestida com um uniforme de empregada. Blade diz a ela que a roupa é desnecessária e ela responde que vai tirá-la na próxima vez. Blade comenta que sente como se tivesse perdido a liberdade por causa dela. Nesse instante, Sophie aparece emburrada. Blade pede para ela falar o que pensa, e ela pergunta se é uma ordem. Quando ele diz que sim, Ayana fica com ciúmes, querendo ser comandada por seu mestre também. Sophie fica ainda mais furiosa, acusando Ayana de tomar seu lugar e copiar suas características, como seu rosto inexpressivo e a necessidade de ser comandada. As duas garotas começam a discutir e se desafiam para uma competição para ver quem é mais adequada para servir Blade. No dia seguinte, Sophie aparece usando orelhas de gato para chamar a sua atenção de Blade. Para não ficar para trás, Ayana surge com orelhas de coelho. Blade, não querendo nada disso, tenta ignorar. As garotas decidem fazer uma competição de encarar para resolver a rivalidade. Elas se desafiam para uma luta mais tarde, mas Blade as impede antes que possam usar seus poderes. Determinadas, elas o seguem até a casa de banho e depois insistem em vê-lo dormir. Blade está cansado demais para discutir e tenta dormir enquanto elas o vigiam. Enquanto o vigiam, Sophie e Ayana percebem que a briga delas não vai acabar tão cedo. Ayana admite que gosta da rivalidade porque significa que ela tem amigas. Ela explica que costumava ficar sozinha guardando a biblioteca, com Blade sendo o único que a visitava. Sophie compartilha que Blade a ajudou a se conectar com o mundo. Ambas admitem que gostam de competir uma com a outra e se tornam amigas. Blade, meio adormecido, ouve isso e fica feliz por elas. Alguns dias depois, durante o almoço, Blade nota algo estranho em Ayana e pede para ela mostrar o temporizador de autodestruição.
Ela mostra e ele vê que a contagem regressiva ainda está ativa. Percebendo que ter um mestre humano não era suficiente, Blade vê que restam apenas 20 horas antes que Ayana se autodestrua. Ele pergunta o que ela quer fazer, e Ayana diz que quer passar o tempo restante com todos e depois ir para algum lugar sozinha para explodir. Todos decidem fazer uma festa de despedida para Ayana. Sophie diz para ela aproveitar. Eles fazem um show e Ayana se diverte muito, mas Blade está sumido da festa e Arnest não consegue encontrá-lo. Com apenas um minuto restante, Ayana vai para a arena para se autodestruir. Ela cria uma barreira para proteger suas amigas, e agradece a Sophie e as outras pela gentileza. Ela diz que ter amigas a fez se sentir mais humana. Ela se despede de todos, com lágrimas nos olhos, e pede para não a esquecerem e para dizerem adeus a Blade. Quando a contagem regressiva chega a 0, todos se preparam para a explosão, mas nada acontece. Elas ficam confusas quando um vento forte irrompe pelo chão e Blade aparece. Ele pergunta casualmente se a festa acabou. Arnest o puxa para o lado e pergunta onde ele esteve. Blade explica que visitou o Sistema Mãe e a convenceu a aceitar Ayana de volta. Ayana confirma que sua conexão com o Sistema Mãe está ativa, o que significa que ela não vai se autodestruir. Todos ficam aliviados, e Ayana procura Sophie para pedir conselhos sobre o que fazer em seguida. Sophie diz que ela já sabe, e Ayana, chorando, corre para abraçar Blade. Alguns dias depois, os alunos realizam uma batalha real para testar suas habilidades. Como de costume, Blade entra na luta e derrota facilmente a todos. Apenas Leonard resta, sentindo-se confiante de que pode dar trabalho. Ele cria um escudo para bloquear os ataques de Blade, enquanto avança com sua lança-broca. Todos torcem por Leonard, esperando Arnest dar o sinal. Ela duvida de suas chances e se pergunta como ele ainda está de pé. Leonard começa a perder a confiança, mas ao ouvir Maria e outros torcerem por ele, ele reúne sua coragem e avança contra Blade. Blade desvia rapidamente e o derrota em um instante. Todos saem da arena desapontados, mas Leonard não está muito chateado. Enquanto Arnest corre para o almoço, Leonard se sente para baixo. Blade lhe oferece uma mão e ao se levantar, ele ri tristemente, admitindo que não tem chance contra Blade. Maria observa de longe, parecendo preocupada. Naquela noite, Leonard pensa em como não consegue vencer Blade, mas ainda quer impressionar Arnest. Ele começa a consertar sua lança para a próxima luta. No dia seguinte, enquanto descansa no parque, Maria se aproxima e pergunta por que ele ainda está cabisbaixo depois de perder. Ele responde que ela não entenderia. Ela admite que é difícil estar sempre em segundo lugar para Blade e diz que quer ficar ao lado dele um dia por causa de suas habilidades. Leonard pergunta se ela gosta de Blade, mas Maria diz nervosamente que só o vê como um rival. Sentindo-se melhor após a conversa, Leonard agradece a Maria. Ela se desculpa por se intrometer, mas diz que não gostou de vê-lo tão para baixo. Leonard promete derrotar Blade para conquistar a atenção de Arnest. Nesse instante, Elisa aparece do nada e diz a Leonard e Maria que ter esperança não os ajudará a vencer Blade. Ela diz que tem um plano que pode funcionar, mesmo com a diferença de poder. Logo, os amigos de Blade formam um grupo para bolar um jeito de derrotá-lo, com Leonard como líder. Ele lhes diz que todos querem vencer Blade, não importa os motivos. Sophie e Q discordam, dizendo que estão felizes enquanto Blade estiver. Sentindo-se desanimado, Leonard pergunta se alguém tem ideias. Jessica sugere atacar Blade enquanto ele dorme, e Claire propõe envenená-lo. Arnest diz que isso é covarde, mas Elisa argumenta que não é. Ela compara Blade a uma força imbatível e diz que eles precisam usar qualquer truque possível. Arnest quer enfrentar Blade diretamente com armas às quais ele não está acostumado. Claire discorda, e Lena diz que eles devem tentar todos os planos. Ele declara guerra a Blade, e no dia seguinte, Arnest desafia Blade para um duelo de lanças. Ela pega emprestada a lança de Leonard, pensando que isso lhe daria uma vantagem. Blade destrói a lança facilmente e Leonard fica chateado. Jessica decide tentar em seguida, esgueirando-se no quarto de Blade à noite para emboscá-lo, mas Ayana o está guardando e a impede antes que ela possa fazer qualquer coisa. No dia seguinte, Jessica pergunta por que Ayana a impediu se ela está no time delas. Ayana responde que foi programada para defender seu mestre, então Leonard desafia Blade novamente, que o avisa que sua lança não está pronta para uma luta. Ignorando o aviso, Leonard ativa sua lança que Blade destrói rapidamente. Maria vai em seguida, tentando emboscar Blade durante o almoço, mas ele a derrota sem nem perceber. Sophie desafia Blade para uma luta justa e é rapidamente vencida, seguida por Claire. Dois meninos decidem se unir contra Blade, mas desistem antes da luta começar. Q tenta atacar, mas Blade começa a alimentá-la. Quando Maria joga pesos nele, ele os pega a todos. Arnest o desafia para pedra, papel e tesoura, mas Blade vence todas as rodadas até ela se aposentar com uma lesão no pulso. Ela tenta concursos de resistência, mas Blade não se abala. Frustrada, Arnest declara que precisam de mais truques para vencer Blade. Leonard sugere que eles se concentrem em ficar mais fortes para enfrentar Blade de forma justa, mas Arnest rejeita, dizendo que fará qualquer coisa para fazer Blade se render. Isso dá uma ideia às amigas. Elas se lembram de como Blade foi derrotado ao lutar contra Ayana. Elas percebem que, com um refém, Blade não conseguirá lutar com força total e aceitará a derrota para salvá-las. Leonard hesita, não querendo se rebaixar tanto, mas Arnest insiste e ele concorda relutantemente.
No dia seguinte, durante uma palestra da doutora sobre os pontos fracos do corpo humano, Blade percebe que Leonard e os outros dois meninos estão faltando. Ernest e as garotas tentam distraí-lo, mas logo os meninos invadem a sala de aula usando máscaras baratas de Halloween. Ernest declara que eles são terroristas, mas Blade não faz ideia do que isso significa. Sophia explica que terroristas são pessoas que usam violência para objetivos políticos, mas Blade ainda não entende. Os falsos terroristas agarram a doutora e pedem para ela entrar na brincadeira. Eles pedem que todos que não estão envolvidos saiam, então Blade pega a Q e sai. Ernest o impede, dizendo para ele salvar a doutora, que está sendo feita de refém. Todas as garotas ficam com ciúmes, querendo que Blade a salve também. Elas correm em direção aos falsos terroristas, pedindo para serem feitas de reféns em vez disso, causando o caos. A doutora farta sai, dizendo para eles aproveitarem a encenação. Os meninos decidem fazer todas as garotas de reféns. Ernest pede a Blade para salvá-las, mas ele não sabe o que é um refém. Q sugere que os terroristas podem querer comer as garotas, confundindo Blade ainda mais. Ernest o insulta, implorando por ajuda. Blade pergunta a Leonard e aos outros por que estão fazendo isso. Eles ficam chocados que Blade os reconheceu pela forma de andar e tiram as máscaras, admitindo a derrota. Leonard se levanta e explica que eles sabem que Blade é fraco contra reféns, e querem que ele se renda. Blade recusa, dizendo que ninguém está realmente em perigo. Leonard aponta sua espada para o pescoço de Ernest, exigindo que Blade desista. Todos imploram para Blade se render, mas ele simplesmente balança sua espada, destruindo a arma e as roupas de Leonard com pressão de vento. Ernest, furiosa por o plano ter falhado, declara que eles devem atacar Blade diretamente. Ela se transforma em seu modo demônio de fogo, e todos se juntam a ela para atacar Blade. O ataque combinado deles não faz nada, e Blade os derrota facilmente. Ele pergunta do que se trata tudo isso, pensando que estavam apenas encenando e se perguntando se ele fez bem o seu papel. Mais tarde, Blade e Ernest veem uma garota comemorando seu aniversário na cafeteria. Blade fica divertido, nunca tendo comemorado o próprio aniversário. Ernest quer comemorar o aniversário dele, mas não sabe a data. Ela convoca uma reunião de emergência do grupo de garotas, incluindo Dione, para discutir isso. Elas percebem que não sabem a idade exata de Blade, mas Dione estima que ele deve ter cerca de 17 anos. Ela só sabe a data em que o rei o encontrou, que é no próximo mês. Sophie menciona que Blade foi nomeado assim porque estava segurando uma espada quando foi encontrado, fazendo todos rirem do senso de nomes do rei. Ernest se pergunta o que dar de presente a Blade, sem saber do que ele gosta além de curry. De repente, o rei chega e sugere que presentear Blade com um curry especial é uma ótima ideia. No dia seguinte, o rei lidera os alunos em uma missão especial à despensa real, alegando que faz parte do currículo cozinhar e comer comidas deliciosas. Ao entrarem, o portão os teletransporta para uma floresta densa. Confusos, os alunos ouvem o portão se fechar atrás deles, com uma mensagem dizendo que não reabrirá até que consumam 11 bilhões de calorias. Blade percebe que este é um desafio de sobrevivência, enquanto Q já sente o cheiro de ingredientes deliciosos na floresta. O rei explica que a despensa está cheia de ingredientes naturais, incluindo feras ferozes. Ele quer que os alunos os caçem e comam. Blade acha que é muito difícil para os alunos, mas Ernest está determinada e lidera todos para a floresta, surpreendendo Blade. Eles montam Kim e Jessica atrai um monstro para uma armadilha. Leonard, Claire e Maria esperam em emboscada. Quando a fera avista Claire, ela a persegue. Leonard tenta derrubá-la, mas falha, então Maria libera seu alter ego, Mal, que derrota a fera com magia de raio. Eles trazem o monstro de volta ao acampamento, onde alguns alunos começam a cozinhá-lo enquanto outros usam sua pele para fazer couro. O resto dos alunos ajuda ou se prepara para o futuro, e Blade fica feliz em ver todos trabalhando juntos. No dia seguinte, Blade decide dar um mergulho em uma fonte termal, refletindo sobre como o rei desta vez inventou um exercício desafiador, mas interessante. Ernest se junta a ele e começa a perguntar sobre sua infância e quaisquer celebrações que ele se lembre. Blade responde que seu passado foi cheio de batalhas intermináveis porque sua vida estava sempre em risco. Aproveitando o momento, Ernest tenta se aproximar de Blade, mas Claire, que estava observando secretamente, pula e a puxa para longe. Com o tempo, o acampamento deles se transforma em uma cidade com aparência medieval. Aya nos informa que eles atingiram 47% de sua meta de calorias e estão no caminho certo para alcançá-la em breve. No entanto, o rei percebe o progresso deles e decide adicionar uma reviravolta. Ele envia papéis de missão listando novos ingredientes para eles coletarem. Todos ficam animados, mas Blade está intrigado sobre como esses novos ingredientes diferem do que eles já coletaram. Ernest e as garotas parecem saber mais e estão ansiosas para completar as missões. Elas primeiro se aventuram em uma caverna onde cresce um repolho proibido. O repolho ataca com tentáculos, e Ernest os corta, declarando que vai assá-lo na hora. Sophia a impede, dizendo que precisam do repolho cru. Ernest ordena que todos ataquem o repolho. Os meninos, em sua empolgação, passam correndo por Blade. Enquanto lutam contra o monstro repolho, Blade se pergunta por que estão tão animados. Logo, eles obtêm o repolho proibido e seguem para o próximo ingrediente, o milho boxeador. Blade saca sua espada contra o milho gigante com luvas de boxe, mas Sophie lhe diz que não terá um bom sabor a menos que sigam as regras.
Ela entrega luvas de boxe a Blade enquanto Maria lê as instruções, que afirmam que eles devem vencer uma partida contra o milho boxeador para capturá-lo. A partida começa, e Blade pensa que Sophia ou Ayana seriam mais adequadas para a luta. Mas olha só, substituições não são permitidas. Enquanto o Blade tá lá, batendo papo com os amigos, o milho não perdoa e acerta um soco daqueles mandando ele pro chão. Mas o Blade volta determinado e depois de um combate intenso, ele finalmente derrota o milho. Depois a missão é coletar uns tomates monstro e umas pimentas do capeta que de tão ardidas fazem a Ayana chorar que nem criança. E o próximo ingrediente? São girassóis gigantes que não brincam em serviço, atirando raios solares em quem ousa se aproximar. Ku e Maria tentam pegar, mas acabam sendo atacados. Isso os deixa furiosos, e a Maria, sem pensar duas vezes, solta o mal pra ajudar o Ku a dar uma lição naquele girassol gigante. Depois de coletar tudo, o Blade e a equipe chegam num lugar onde uma cenoura gigante, mas gigante mesmo, brota do chão. Todo mundo fica apreensivo pensando na reação da cenoura ao ser colhida. O Blade, corajoso, se aproxima pra puxar, mas a cenoura do nada começa a soltar um berro ensurdecedor, fazendo ele pular pra trás na hora. A Arnes, então, lê as instruções e descobre que essa cenoura gigante amaldiçoa quem escuta seu grito. A Ayana, que é imune a maldições, se joga na frente e se oferece para puxar as cenouras. Ela arranca as cenouras gigantes enquanto todo mundo cobre os ouvidos. E o grito amaldiçoado, meu amigo, mata toda a vida num raio de alcance. Depois eles usam os passarinhos sagrados para se teletransportar de volta para a base. O Blade comenta que não é muito fã de cenoura, mas que nos pratos até que vai. A Arnes fica aliviada e se pergunta o porquê. Eles fazem um banquete daqueles, e o rei se junta para elogiar o trampo pesado da galera. Ele revela que, graças aos esforços deles, a população de ingredientes monstro diminuiu bastante, o que faz um bem danado pro ecossistema. Ele garante que os ingredientes não vão sumir do mapa e manda todo mundo se preparar para a coleta do último ingrediente no dia seguinte. No outro dia, a galera se reúne em volta de uma árvore gigantesca na floresta. A Ayana detecta os maiores níveis de energia ali, indicando que o rei dos ingredientes está na área. De repente, surge um monstro gigante, tipo um touro, e a Sophie lê a descrição dele, notando que é casca grossa e delicioso. O rei lá de longe dá uma risada e diz que a carne desse monstro vai ser uma delícia de lamber os beiços. Bem na hora que o Blade se prepara para a briga, um monstro muito maior aparece e engole o touro de uma vez só. O rei fica de queixo caído com a aparição do monstro gigante e mesmo assim, diz que a carne dele também deve ser bem deliciosa, incentivando os alunos a caçar a criatura. O Blade acha que é muita areia pro caminhãozinho deles, mas a Arnest e os outros estão super determinados. Eles acreditam que se a carne for saborosa, eles têm que caçar o monstro, sim. A Arnest se transforma na sua forma de demônio de fogo e vai pra cima com a galera na batalha. Todo mundo combina os poderes, lançando ataques sem parar no monstro. Os mais porradeiros, tipo a Sophie, o Q e a Ayana, dão o sangue, enquanto os curandeiros dão um jeito nos machucados. A Arnest solta um ataque poderoso, mas percebe que ainda não é o bastante. O monstro contra-ataca, e o Leonard usa a barreira dele para proteger a galera. A Arnest entrega a espada pro Blade, pedindo para ele dar um fim no monstro. O Blade sabe o que fazer, mas percebe que o corpo dele não aguenta a potência que precisa. Ele pede ajuda pra Mao, explicando que ela vai canalizar a energia espiritual dele. Ela concorda, e o Blade começa a transferir o poder pra ela. A Mao reclama que tá muito devagar, e sem pensar duas vezes, dá um beijão nele pra acelerar a transferência. A Arnest manda eles se apressarem, ordenando que todo mundo continue atacando o monstro sem parar. A Sophie e a Ayana fazem um ataque combinado, imobilizando o monstro com magia de gravidade antes de acertá-lo com um raio de plasma super potente. Mesmo causando um estrago e tanto, ainda não é o bastante. O monstro fica ainda mais irritado, e todo mundo avança para dar tempo pro Blade preparar o ataque dele. O Blade e a Mao, agora com a energia a 1000, seguram a espada juntos, carregando-a com o poder combinado deles. A espada se transforma numa lâmina gigante, e eles usam o golpe final, a espada sagrada do demônio, para fatiar o monstro no meio. Exausto, o Blade agradece a Mao pela ajuda enquanto cai desmaiado no colo dela. Ele diz que tá morto de cansado e com uma fome de leão, e ela manda ele esperar a comida chegar. Antes que ele possa perguntar o que ela quer dizer, ele apaga de vez. Os portões da academia se abrem depois que os alunos derrotam o monstro chefão da área. Quando o Blade acorda, ele vai pro médico para um check-up. Ela diz que o estado dele tá melhorando e que agora ele pode acessar mais do poder original dele. Ele fica curioso para saber o porquê, mas quando ela pergunta se ele já almoçou, ele percebe que tá morrendo de fome e sai correndo pra cafeteria. Ao entrar, o Blade fica de cara ao ver os amigos prontos para comemorar o aniversário dele. As meninas, vendo a confusão dele, explicam que, como não sabem o aniversário de verdade, escolheram celebrar o dia em que ele foi achado. Ele fica meio chocado, mas super emocionado. O olhar dele é atraído para um prato grandão e coberto na mesa. Ele pergunta o que tem dentro e a Claire explica que eles quebraram a cabeça pensando no que dar de presente, e a Arnest sugeriu o prato preferido dele. A Arnest, toda corada, tira a tampa do prato, revelando um belo curry, feito com ingredientes que eles mesmos pegaram lá da despensa real. Os olhos do Blade brilham de pura excitação, e o rei chega, mandando ele atacar a comida sem cerimônia. Assim que o Blade dá a primeira mordida, ele segura o choro. Ele se lembra de ter ouvido que homem não chora, mas o rei descarta isso como coisa de velho, dizendo que tá tudo bem chorar em momentos especiais. Sim. Não conseguindo mais se segurar, o Blade chora enquanto come, super emocionado com o esforço da galera. Ele mal consegue soltar uma palavra por causa das emoções, sentindo que tá vivendo um renascimento. Mais tarde, o Blade decide ensinar seu golpe especial, o Dragon Smash, para 2 dos meninos do grupo dele.
Um dos meninos consegue pegar o jeito e fica todo orgulhoso da sua conquista. Bem nessa hora, a Sophie aparece com uma espada e os meninos perguntam se ela quer aprender o Dragon Smash também. Em vez de responder, ela saca a espada dela e manda um Dragon Smash perfeito, deixando todo mundo de queixo caído. De repente, eles ouvem a voz da Sophie vindo de outro lado e veem duas Sophies caindo na porrada. O Blade se prepara para entrar na briga, mas a verdadeira Sophie insiste que a briga é dela. A Sophie impostora dá no pé assim que a Ernest e as outras meninas chegam. Percebendo que não tem como vencer, a impostora some num redemoinho de vento. Todo mundo fica com a pulga atrás da orelha com a aparição de uma segunda Sophie, sem nem imaginar que ela é parte de um grupo de clones. A impostora volta para um esconderijo, onde mais 4 clones estão esperando, cada uma com uma personalidade bem diferente, mas com a mesma missão: matar e destruir. A clone número 1, que se infiltrou na academia, relata que conseguiu umas informações bem úteis. A número 2 a questiona, e em vez de explicar com palavras, a número 1 simplesmente dá um beijo nela para compartilhar a informação. É assim que as clones trocam informações entre si. A número 1, então, beija as outras clones, ensinando o Dragon Smash através de memórias compartilhadas. Elas testam o golpe, destruindo o próprio esconderijo no processo. As clones lembram a número 1 que a missão principal delas é assassinato, e não aprender golpes novos. Ela as tranquiliza, dizendo que vão chegar lá rapidinho. De volta à academia, a Sophie está em alerta total, vasculhando os arredores em busca de qualquer sinal das impostoras por ali. Do alto do seu posto de observação, ela percebe os amigos treinando pesado. A Jessica está mostrando o último gadget da Elisa, balas especiais que conseguem guardar energia espiritual e soltar quando quiser. Ela atira uma num boneco de treino, soltando uma explosão de fogo que deixa todo mundo de boca aberta, menos o Blade. A Elisa dá de ombros para a reação dele, apontando que guardar energia espiritual é um perrengue para a maioria, mas as balas dela facilitam tudo. Do nada, uma das clones da Sophie aparece. O Blade se aproxima, perguntando o que ela quer aprender dessa vez. A clone, provocativamente, diz que quer aprender a fazer bebês, deixando a Ernest e a Claire vermelhas de vergonha e protestando na hora. Quando a clone declara que vai matar o Blade, isso sim, ela ataca, mas o Blade já tá preparado. Frustrada por não conseguir acertar um golpe, ela começa a flertar de forma bem agressiva, pedindo pro Blade dar um fim nela. A verdadeira Sophie chega, furiosa com a clone por dar em cima do Blade, e a clone dá no pé rapidinho. O Blade e Ernest ficam de olho nas clones, notando que essa já é a quarta que eles veem. Durante o almoço, todo mundo fica se perguntando sobre essas garotas. O Blade só nota a vontade delas de aprender. A Ernest especula que elas podem ser irmãs da Sophie, mas as amigas a lembram que ela tá começando a perder o juízo, influenciada pelo Blade. A Ernest volta ao normal rapidinho e pergunta a opinião da galera. Uma garota menciona que as clones parecem estar mirando no Blade, o que não surpreende ninguém, né? A Ernest admite que treina com o Blade como se quisesse matar ele, e os outros concordam, tirando sarro da garota que falou. O Blade manda eles pegarem leve, e a garota acrescenta que as clones são diferentes porque fingem ser a Sophie para se aproximar do Blade e matar ele. A Ernest do nada se toca que as clones são assassinas, e a Sophie fica de saco cheio por eles terem demorado tanto para sacar. O Blade diz que já sabia desde o começo, e a Sophie garante que vai proteger ele. Enquanto isso, lá no esconderijo das clones, a número 5 tá animadíssima pra vez dela. O criador delas as contata, mandando elas matarem o grande herói para provar que o projeto Herói Artificial deu certo. A número 1 promete completar a missão, pois é o único objetivo delas na vida. Naquela noite, enquanto o Blade dorme, a Sophie se esgueira para o quarto dele. A Ayanna quase ataca, achando que era uma assassina, mas a Sophie a tranquiliza. A Ayanna convida a Sophie para ficar, mas ela recusa, prometendo proteger o Blade. Lá fora, a Sophie dá de cara com a clone número 1. A Sophie manda ela desistir, mas a número 1 insiste que matar o Blade é a missão delas. A Sophie lembra que o projeto do Herói Artificial foi pro beleléu e que as clones têm um monte de defeitos. A número 1 reconhece sim, mas continua determinada a seguir as ordens. A Sophie ataca, imobilizando a número 1, mas hesita em dar o golpe de misericórdia. A número 1 escapa, avisando a Sophie que o destino dela tá ligado às clones, e a convida para se juntar à missão delas. No dia seguinte, os alunos vão para a área de treino de realidade virtual e dão de cara com uma clone da Sophie, a número 5, que logo deixa claro que não é a Sophie de verdade. Irritada com a bagunça que ela mesma fez, ela anuncia que vai destruir tudo. Enquanto ela ataca, o Blade e os outros alunos tentam escapar, mais se divertindo do que com medo. De repente, o Blade leva um golpe por trás e cai. A número 5 aproveita a situação, mandando uma sequência de socos até o Blade morrer no mundo virtual. Quando o Blade acorda, ele pergunta da número 5. Os amigos dizem que ela foi embora, achando que tinha vencido. A Elisa tá super feliz que o plano deles de enganar as assassinas com realidade virtual deu certo, mas a Ernest se preocupa que as clones vão sacar a farsa.
A número 5 percebe a pegadinha e volta pra se vingar furiosa. Enquanto o Blade foge dela enquanto ela sai destruindo parte da escola, a Ayana sugere achar uma área mais aberta pra lutar. Outra clone se junta e o Blade, por um tris, evita o ataque dela. A Ayana distrai as clones, provocando-as e deixando-as furiosas. O Blade leva elas pra um lugar onde a Arnest e uns magos estão a postos. Eles atacam as clones com todo o poder que têm, conseguindo derrotar uma delas. A Arnest usa a magia de fogo dela para mandar a outra pelos ares, mas a número 5 lança um ataque surpresa. O Blade salva a Arnest e contra-ataca com a magia dele. A Ayana sugere capturar as clones, mas as duas garotas se levantam e usam os poderes para criar um buraco negro. A Ayana manda todo mundo evacuar enquanto o buraco negro começa a sugar tudo. Eles se agarram em pilares, e o Blade os instrui a esperar 10 segundos, o limite de poder das clones. As clones desabam após 10 segundos, mas o buraco negro ainda está ativo. Ele começa a sugar duas garotas e o Blade as salva. A Sophie chega e usa magia de gravidade para criar um segundo buraco negro, cancelando o primeiro, tipo um antídoto. Ela consegue dentro do limite de 10 segundos dela e cai desmaiada nos braços do Blade. As clones restantes chegam, levando as companheiras feridas e encarando o Blade antes de ir embora. Mais tarde, a Sophie acorda no hospital com o Blade do lado dela. Ele a tranquiliza, dizendo que ninguém morreu nem se machucou para valer. A Sophie fica aliviada e o Blade pergunta sobre as clones dela. Ela explica que elas foram criadas recentemente com os mesmos materiais e tecnologia que ela, com poderes de herói artificial. Enquanto a Sophie foi resgatada pelo rei antes que a mente dela fosse alterada, as clones não tiveram a mesma sorte e são programadas para destruir o Blade. O Blade expressa seu desejo de fazer amizade com as clones, concordando com a ideia da Arnest de deixar elas entrarem na academia. A Sophie dá um arrepio, explicando que as mentes das clones estão muito alteradas para desobedecer às ordens do criador delas. Ela chora e o Blade a conforta, ficando do lado dela a noite inteira. Mas ele acaba pegando no sono e a Sophie desaparece sem avisar ninguém. O Blade e os amigos correm para o escritório do rei, onde descobrem que a Sophie deixou uma carta dizendo que estava saindo da academia. A Arnest fica furiosa e exige saber por que o rei não a impediu. O rei explica que era direito dela ir embora se não quisesse mais ser heroína. Ele também revela que a Sophie saiu para evitar que os amigos tivessem que matar as clones para detê-las. Apesar do respeito do rei pela decisão da Sophie, o Blade está determinado a achar ela. O Ku e a Ayana se juntam a ele, ansiosos para resgatar a amiga. A Mao e a Maria decidem dar uma força também. Enquanto se dirigem ao portão, encontram a Arnest e a galera esperando por eles. Surpreso, o Blade é tirado sarro por estar atrasado, e todos partem juntos para a missão. A Sophie vai para um dos esconderijos das clones, mas encontra ele vazio. Na volta, Arnest a avista e rapidinho avisa a Elisa. A Arnest alcança a Sophie, que quer ficar na dela. A Arnest insiste que todo mundo quer dar uma força pra ela, mas a Sophie discorda e espera todo mundo chegar pra contar o segredo dela. Quando a galera toda tá reunida, a Sophie revela que fez parte de um projeto de herói artificial e foi o 12º protótipo. Pasmem! Mesmo com os envolvidos presos, alguns dados e amostras foram roubados, e a pesquisa continuou em segredo. As 5 clones estão atrás do Blade porque querem superar o grande herói, o Maioral. Os amigos dela não sacam que o Blade é o grande herói, e a Sophie hesita em contar pra eles. A Arnest sugere que as clones querem testar as habilidades delas contra o Blade porque ele é forte pra caramba. O Blade aceita essa explicação numa boa. A Sophie pede desculpas por ter causado tanto problema e admite que o passado dela tá batendo na porta. Ela sempre se sentiu um peixe fora d'água entre pessoas de verdade e agora quer voltar para as sombras. Ela jura proteger os amigos dela, mesmo que custe a própria vida, e diz que o tempo dela com eles foi o melhor de todos. A Arnest a interrompe, toda brincalhona, mandando ela ficar com eles se ela tá feliz. Ela explica que também se sentiu um peixe fora d'água uma vez, mas superou graças ao Blade. A Sophie sorri, e a Arnest se oferece para ajudar ela a lutar contra as clones. O Blade insiste que eles não vão machucar as clones e acredita que tem outro jeito, apesar do que o rei possa falar. A Sophie argumenta que as clones não conseguem desobedecer ao criador delas e têm vidas mais curtas por causa das modificações. Apesar disso, o Blade quer ajudar elas e as chama de irmãs da Sophie. Ele pede ajuda pros amigos dele e eles concordam na hora, super animados. Ele se vira pra Elisa pra pedir um plano e ela, toda confiante, diz que já tem um. Enquanto isso, lá no esconderijo das clones, as números 4 e 5 não estão muito bem. A número 1 se oferece para cuidar delas se não puderem lutar, mas elas insistem que ainda estão prontas. O criador delas fica satisfeito e as encoraja a matar o grande herói para provar que a pesquisa dele é válida. Nesse momento, as outras duas clones chegam com uma carta de desafio do Blade. A número 1 aceita, decidindo que é hora de resolver essa parada. Na academia, o Blade espera na arena. Os amigos não têm certeza se as clones vão aparecer, mas a Sophie as tranquiliza, dizendo que sim. As clones chegam, declarando que vão matar o Blade. Ele responde que quer ser amigo delas, enquanto a Elisa explica o plano pelo fone de ouvido. O Blade vai lutar sozinho, garantindo que as clones não fujam quando sacarem que é uma armadilha. O plano é pro Blade desviar dos ataques e cansar elas sem machucar ninguém. Enquanto o Blade se prepara, as clones atacam. Ele desvia e bloqueia os golpes delas, percebendo o quão difícil vai ser seguir o plano.
Enquanto isso, a Elisa tá na caça do cérebro por trás das assassinas, enquanto o rei tá lá de boa, dando risada. Ele manda a Elisa achar a pessoa que controla as clones para que possam aprender a reprogramar elas. De volta à arena, o Blade tá se virando para afastar os ataques das garotas. Elas o cercam e o desarmam, colocando ele numa enrascada. Enquanto as garotas caem em cima dele, a Arnest quer pular na briga, mas a Sophie a segura, pedindo para ela confiar no Blade. O Blade usa uma barreira para manter as garotas longe e depois as manda para longe com uma explosão. Os amigos dele ficam de cara com a resistência dele, apesar do estado dele. Eles decidem usar as balas mágicas especiais da Elisa como parte do plano. Uma das garotas manipula a física para jogar o Blade no chão várias vezes, enquanto outra cria clones de sombra para atacar ele. Bem quando a coisa fica feia, os amigos jogam as balas especiais para ele. O Blade as coloca na espada dele e usa magia de vento para eliminar todas as clones de uma vez só. A garota que criou os clones de sombra se esgota e cai. Outra clone avança no Blade com uma velocidade incrível, mas o Leonard joga uma bala para ele, permitindo que ele use um escudo super resistente. A clone atacante logo cai, mas a espada do Blade quebra, deixando ele sem balas mágicas. A número 5 ataca, e enquanto o Blade desvia, ele grita pra Arnest jogar a bala dela. Ela joga, mas a número 5 intercepta. Aproveitando a brecha, a Sophie congela o tempo, tipo mágica, entra de fininho na arena, pega a bala de volta e ajuda o Blade a escapar dos ataques da número 5. Ela oferece os poderes dela pro Blade, que aceita na hora. Enquanto a número 5 manda socos de energia, o Blade contra-ataca com uma tempestade poderosa, esgotando a energia dela rapidinho. Outra clone se adianta atacando com um raio super potente. O Blade usa os poderes da Arnest para soltar um ataque de fogo, contra-atacando o raio inimigo. A explosão resultante força todo mundo a recuar. Enquanto a fumaça baixa, o Blade enfrenta a última clone, a número 1. Ela não ataca e sim diz pra ele que a vida útil delas era de só 14 dias, e esse pôr do sol vai ser o último delas. O Blade entra em pânico e liga pra Eliza que achou o laboratório onde as garotas foram criadas. Ela diz pra ele que as clones tiveram sorte de durar 14 dias, dado o quão mal feitas elas eram. A Claire chega e tenta curar a número 1, mas não adianta nada. A Elisa explica que a magia de cura não consegue salvar elas. A Sophie chega e reúne as irmãs dela, sugerindo um jeito de salvar elas. A número 1, desanimada por ter falhado na missão dela, pensa em morrer. O Blade a encoraja a continuar vivendo e a ficar mais forte. As garotas mal e mal vivas concordam que a ideia do Blade parece interessante. A Sophie pede para número 1 usar os poderes dela, e o Blade transfere as almas das clones para Sophie. O Blade vai parar no hospital com ferimentos graves. A Sophie o visita, e o Blade rapidinho percebe que a número 1 tá no controle. Ela confirma e manda ele se recuperar para ela poder desafiar ele de novo. A número 1 então deixa a Sophie assumir o controle. A Sophie expressa alívio por o Blade estar bem, e eles conversam sobre como ela se sente com múltiplas personalidades. Ela admite que é um desafio, mas dá pra levar. Semanas depois, o rei traz uma besta mágica gigantesca para ajudar a treinar a galera. Os mais fracos não dão conta, e até o Ku, na forma de dragão, é derrotado. O rei curte assistir à luta enquanto o assistente dele se preocupa que o monstro seja forte demais. A Arnest manda bolas de fogo, mas elas não fazem nem cócegas. O ataque do Leonard é repelido fácil e a Sophie tenta usar os poderes de todas as irmãs dela, mas só consegue quebrar a lança do Leonard. A Mao e a Yana também falham. O monstro ruge, e o assistente do rei se arrepende de ter trazido a criatura. O rei ri, esperando pelo evento principal, claro. O Blade então cai do céu, tipo um meteoro, dando um golpe poderoso na cabeça do monstro, derrotando ele na hora. Ele aterrissa tranquilamente, pega o prato de curry dele e começa a comer na maior tranquilidade, mostrando porque ele é o maior herói de todos os tempos, sem dúvida. E é aqui que este vídeo chega ao fim. Se inscreva para mais conteúdo incrível como este e eu te vejo no próximo vídeo, beleza?